Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Hoje eu trago para vocês uma notícia mais bizarra e impossível. Agora está proibido falar a palavra mãe. Existe um grupo GLS no Reino Unido chamado Stonewall e eles querem que o uso da palavra mãe seja abolido. Eles preferem que usemos o termo genitor que deu à luz. Obviamente, essa proposta foi motivo de piada até mesmo entre mulheres, e isso vai acabar tendo um efeito contrário, como a gente já vê com bastante frequência. Em vez de as pessoas que têm a preferência por se relacionar com pessoas do mesmo sexo conseguirem uma maior tolerância na sociedade à medida que a gente, entre aspas, evolui, o efeito é justamente o contrário, porque eles são grupos que, na verdade, querem mudar estruturas básicas da sociedade, começando por alterar o vocabulário da nossa língua, do nosso idioma, inclusive palavras elementares e que estão aí sendo usadas pelos últimos 5.000 anos, como o vocábulo mãe. Desnecessário dizer, esse tipo de proposta medonha, que geralmente é usada de forma coerciva, eles dão um jeito de forçar pessoas a aderirem a essa cartilha, tem um efeito contrário e as pessoas começam a ter mais raiva desses movimentos minoritários. Se você acha que eles irão cair na real e perceber que essa aversão que tem havido nos últimos anos em relação a esses movimentos e em relação até mesmo às mulheres, né, é fruto das próprias propostas medonhas que eles fazem, você está muito enganado. Eles criam propostas absurdas, eles enfurecem a sociedade, o trabalhador, o pai de família, com essas ideologias, no mínimo, bizarras, e quando eles sofrem algum tipo de retaliação, em vez de colocar a mão na consciência e perceber, olha, será que nós não estamos fazendo nada de errado para que essa hostilidade venha aumentando em vez de diminuir? Eles fazem justamente o que é muito conveniente para todo movimento que precisa de uma pauta e de uma agenda para sobreviver. Eles alegam que a retaliação das pessoas normais contra essas bizarrices é, na verdade, fruto de intolerância. Então eles criam o problema e quando a gente tenta reagir, eles falam que os intolerantes somos nós. Eu vi uma vez um vídeo que eu achei espetacular. Eu estava assistindo a uma entrevista com aquela jornalista que debateu com o psicólogo Jordan Peterson. Ela ficou muito famosa, né? Aquele debate ele é bem conhecido na internet. Ele foi muito centrado, foi uma pessoa muito sábia ao debater. Ela tentou desvirtuar e espantalhar a conversa do início ao fim. E já é mais ou menos do naipe daquela jornalista agir por modos lacradores. Esse é o problema do progressismo hoje em dia. Eles são totalmente desprovidos de razão e operam com base em falácias argumentativas e uso excessivo da emocionalidade. É por isso que você não vai conseguir ter uma conversa produtiva com um indivíduo desses, né? Se você for uma pessoa mentalmente saudável e que tenha a moral, no mínimo, aceitável, porque eles beiram tudo para a imoralidade, né? Eles sempre tentam desconstruir tudo que é correto e tentar suplantar os nossos valores por coisas que não fazem o mínimo sentido do ponto de vista da inteligência, da razão e da análise, né? São loucuras ideológicas. E nessa entrevista com essa mulher, essa jornalista loira, nem me lembro o nome dela, estava uma feminista muito famosa, a Germaine Greer, né? Se não me engano é assim que se pronuncia o nome dela. Ela é uma feminista de segunda onda, que diz coisas doentias como a maioria dos abusos ocorre dentro dos casamentos, que é aquela tentativa de criminalizar o marido, jogar a mulher contra o marido e destruir o seio familiar. O objetivo do feminismo de segunda onda sempre foi esse, destruição familiar e revolução sexual. Eles usam, né, aquele tripé, que fala igualdade salarial, direito ao voto, combate à violência, apenas para enfeitiçar jovens, inocentes, ingênuas, para aderir a esse movimento que é, na verdade, de aversão ao sexo masculino e de ataque aos valores ocidentais. Prosseguindo,
Então a Germaine Greer falou, o que muita gente concorda, inclusive conservadores, que essas mulheres, né, que não são na verdade mulheres, as tais mulheres 2.0, elas não se comportam como mulheres, elas não agem como mulheres, elas não têm a força física de uma mulher, no entanto, elas querem ser consideradas uma pessoa do sexo feminino. E muitas feministas, né, entre aspas, mais raízes de segunda onda, estão tendo um conflito com os movimentos GLS. Naturalmente, isso iria ocorrer cedo ou tarde. É tanta narrativa segregacionista e divisiva que os próprios oprimidos vão começar a considerar, né, entre aspas, oprimidos entre aspas, eles vão começar a considerar pessoas que aparentemente eram aliadas como opressores. A gente já vê isso entre feministas negras e feministas brancas. O que eu posso dizer quanto a isso é que eu fico sempre vendo esses vídeos e me refestelando com uma pipoca na mão. Por mim, se eu tivesse que dar minha opinião, queria que eles se degladiassem até o fim, né? Eles estão apenas colhendo o que eles plantaram. Então é isso que eu queria atualizar vocês a respeito do novo politicamente correto que eles estão fazendo aí na Inglaterra. Já tem cartilha no hospital inclusiva que visa usar esses neologismos, né? Essas palavras inexistentes que a esquerda joga muito no campo vocabular. Ele sabe que a linguagem é uma coisa importante na cultura e alterando a linguagem você começa a alterar a percepção que as pessoas têm da realidade. O politicamente correto basicamente é isso, né? Eu estava conversando com uma pessoa aí durante o meu mochilão e eu falei assim com ela: você já notou que esses esquerdistas radicais que a gente vê durante essas viagens, que o perfil quase sempre é de esquerda, eles acham um absurdo você usar palavras como criado mudo ou denegrir, que nada mais é do que manchar a reputação de alguém. Porque etimologicamente falando, eles alegam que essas palavras têm significados racistas, né? Só que a gente vê que de todo o centauro, eles focam apenas no casco porque é vantajoso para eles traçar a etimologia de algumas palavras que vão fortalecer a agenda deles. Você não vê, por exemplo, uma pessoa de esquerda se enfurecendo quando você diz que vai ao trabalho. A raiz etimológica latina da palavra trabalho era um instrumento de tortura, né, o tripalium. Se você analisar o desenvolvimento, a evolução das palavras, o significado semântico que a gente usa hoje em dia difere, na maioria das vezes, radicalmente do sentido etimológico que deu origem àquele vocábulo. Por isso o latim é tão difícil, né? É cheio de falsos cognatos. Mas esses indivíduos não prestam atenção nesse tipo de coisa. E o mesmo indivíduo que se enfurece quando você usa a palavra denegrir, criado mudo e essas outras bobagens aí que eles alegam que são manifestações racistas e estruturais da nossa sociedade, não hesita para falar que não gosta de branco, que os brancos são opressores, que eles comandam a sociedade, né? E usam falácias argumentativas. Pegam o topo da pirâmide, que não representa nem 0,1% dos homens brancos, e falam que todos os homens ostentam uma posição de privilégio. É justamente a generalização que eles não aceitam que nós façamos com eles, eles fazem todo o tempo com a gente. O que é um movimento feminista? É você pegar uma minoria de homens criminosos, violadores, e generalizar, falando que todos os homens são daquela maneira. Esses movimentos operam desse modo, né? E ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles excluem totalmente da equação o alto índice de fraude de paternidade, de falsas acusações e focam apenas, unicamente, nas mulheres que são vítimas. Esses movimentos, por exemplo, eles tendem a ignorar o fato de que negros cometem crimes contra brancos em muito maior proporção. Eles ignoram esse fato. E quando a gente menciona esse tipo de coisa, ainda que nós deixemos claro que a maioria dos negros são trabalhadores, pessoas de bem, e não estamos de modo nenhum generalizando, apenas apontando para o fato de que esses crimes são sim cometidos em sua maioria
por razões diversas, né? Ausência paterna em casa, falta de escolaridade, etc, né? Não vou entrar nesse mérito, mas é uma realidade que você vê isso muito claramente nos Estados Unidos. Eles são uma fração da população, mas cometem a maioria dos crimes. Esse tipo de constatação estatística é proibida de ser mencionada. Eles não permitem que se faça isso. Então você entende como eles operam? Eles focam sempre do centauro todo, só no casco. E assim eles conseguem distorcer a realidade e fazer esse ativismo político deles, que é sujo e não visa o bem-estar das pessoas, muito menos o bem-estar dos trabalhadores. Um outro fato interessante aqui que eu achei bem legal, comi pipoquinha lendo aquela notícia. Um ativista socialista raiz falou que o movimento marxista havia sido usurpado por pautas identitárias. A gente nota que hoje são as grandes corporações que financiam esses movimentos de esquerda. É justamente o oposto do trabalhador. Mas as pessoas estão contaminadas por essa narrativa mendaz, porém convincente, e por falta de estudos não conseguem ver o que está por trás dos bastidores. Então é isso aí que eu queria falar para vocês hoje, um pouco de como funciona a mentalidade do esquerdista e também dessa novidade, né, que na verdade não é tão nova assim, esse ativismo desconstrucionista vocabulário antigo, e eles já estão conseguindo obter êxitos, né? Em breve isso vai chegar no Brasil, não tenham dúvidas disso, é o lag cultural, essas coisas começam no exterior e chegam aqui. Em breve vamos ver aí militantes querendo proibir você de usar a palavra mãe. Você vai ter que falar genitor que deu à luz, caso contrário, você estará sendo intolerante. É isso aí por hoje, a gente se vê no próximo vídeo e eu queria saber a sua opinião. O que você acha disso aí? Como que a gente pode combater essa perversão da linguagem que esse pessoal de esquerda está tentando implementar para alterar a realidade objetiva em prol de uma agenda? Valeu e até a próxima!